Muito bem-vindos a mais uma live aqui da Escola Espiritualidade Livre. É uma honra para mim estar com vocês aí nesse dia especial. Hoje, continuando, a falar de astrologia. Nós tivemos uma live também já recente, onde a gente falou sobre a astrologia, focando muito nos signos, focando muito, por exemplo, na abordagem, né? O nosso signo solar, sobre os arianos, taurinos, sagitarianos, né? Falamos sobre todas as casas do zodíaco aí no nosso último encontro. E hoje a gente vai continuar esse assunto, porque a astrologia é uma coisa muito ampla, como vocês podem perceber. Não vou estar aqui sozinho no dia de hoje, tá? Eu vou estar com a professora Valquíria e depois com o Andrei, que começou a falar com a gente na semana passada e volta hoje para continuar dando o seu testemunho, tá bom? Então, pessoal, recebo aí com muito carinho a professora Valquíria, que vai estar falando com a gente sobre a astrologia. Eu separei umas perguntas bem. Pessoal, a live dura uma hora, tá? Então, quem puder aí se ficar confortável para vocês poderem aproveitar, desfrutar desse conhecimento, vai ser bem interessante. Então, vamos lá, esperar a professora Valquíria chegar. Boa noite. Boa Tá noite, me ouvindo? Valquíria. Tudo bem, meu anjo? Tudo bem, vocês? Sejam bem-vindos à nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal da Valquíria chegando. E aí, Valquíria, como você está, meu anjo? Eu estou ótima, né? Estava ansiosa por essa live, muita gente fazendo perguntas na semana sobre a nossa primeira live da semana passada. Que maravilha, que maravilha. Então, hoje a gente vai sanar aí algumas dessas perguntas. Então, vamos lá, Valquíria. Tem sempre gente nova chegando, né? Se você pudesse apresentar aí para o pessoal, quem não viu a última live. Inclusive, gente, depois de terminar de assistir essa live, não deixe de assistir a anterior, hein? Isso mesmo. Então, gente, eu sou a Valquíria, né? Valquíria Palumbo, eu faço parte dos professores da escola do Gilberto Melo, né? Já formamos uma turma o ano passado, inclusive o Gilberto também fez aula comigo, né? Porque ele também é meu professor, a gente faz essa troca de conhecimento que é muito legal. E nós vamos ter hoje um depoimento de um aluno dessa última formação. Eu tenho 30 anos, né, de astrologia, mas atuante mesmo foi na pandemia, onde eu comecei a fazer o meu processo de missão, que não deixa de ser. A astrologia, eu sou meia suspeita em dizer, mas a astrologia é encantadora, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, porque a gente vai aprofundando, conhecendo, e faz toda uma diferença, na verdade, é uma ferramenta terapêutica, né, de autoconhecimento muito profundo. Então, é muito interessante a gente fazer o nosso processo, o processo das pessoas, para fazer o encaminhamento mesmo. E é um caminho, né? Não deixa de ser um mapa a seguir. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí dos planetas, dos aspectos, o que o Gilberto quiser, bora lá. Exato, exato. Então, vamos lá. Na última aula, né? Na última live, que aquela live foi uma aula, né, gente? Quem assistiu sabe o quanto que a gente aprendeu muita coisa ali. E agora recomendo vocês também, né, a prestarem bastante atenção, porque a gente vai aprofundar um pouquinho essa questão. Então vamos lá. Valquíria, explica pra gente o que, que é o mapa astral. Porque tem muita gente que fala de mapa astral, vai lá e faz em qualquer aplicativo, mas assim, não tem uma profundidade. O que, que seria o mapa astral? Então, o mapa astral, o próprio nome diz, mapa, né? É um caminhar, é um direcionamento. Existem vários tipos de mapa. Existe o mapa natal e radical, que é a foto do céu exatamente no horário do seu nascimento, onde a gente vai ver essa existência, onde a gente patina, onde tem as nossas qualidades. Muitas vezes a gente cai no mesmo ponto, pelas mesmas situações, por falta de consciência. O mapa vai abrir essa consciência, na verdade. Tem o mapa da Revolução Solar, que é do seu aniversário até o próximo aniversário, quer dizer, é um ciclo de um ano. Existem os mapas lunares, que vê o período de 28 a 31 dias, então são coisas mais específicas para a abertura de um negócio, para um casamento, para algo mais pontual. Existem mapas kármicos, enfim, tem vários tipos de mapa, né? Mas o mapa faz com que a gente entenda todos os setores da vida, porque existem as casas que a gente vai explanar aqui, né? Os planetas. Então, é um conjunto de fatores, mesmo porque não existe mapa igual a ninguém. Deus é tão perfeito que ele nos fez único. Nós somos todos um, mas temos a nossa particularidade. Então,
a nossa individualidade. Então, essa coisa que nós comentamos até na outra live, né, que o Andrei falou, que não gostava, tal, essa coisa da previsão, que o Gilberto também falou bastante de alguns astrólogos, né, que essa previsão de jornal é uma coisa muito superficial. É lógico que tem alguns pontos ali que vão coincidir, porque são pontos fortes, mas não dá para a gente olhar um horóscopo e falar assim, nossa, isso tudo vai acontecer com todos os taurinos, todos os leoninos, todos os arianos, né? Não tem muito fundamento isso. Mas o mapa é algo bem pontual e bem particular, bem específico, né? Ah, e quando não tem horário, a gente consegue chegar lá com acerto de horas. Tem uma série de técnicas aí para a gente chegar no horário mais próximo. Perfeito. Então você já tocou num ponto interessante. Todo mundo fala do mapa astral, mas a gente tem vários mapas, né? Tem o mapa de quando a pessoa nasce e ali o que ela traz, né, para essa vida, como ela se desenvolve. Tem daquele ano, então, e tem também até o mensal para uma coisa mais rápida. Então é isso? Sim, uma coisa mais específica. De repente, a pessoa quer abrir um negócio. Existe a sinastria também, que a gente faz mapa de duas pessoas, um em cima do outro. Né? Do casal ou do sócio, né, para ver se tem liga, se realmente a coisa vai andar. E às vezes já está muito próximo a isso acontecer, né? Inclusive amanhã eu vou fazer de uma noiva, né, que daqui a pouquinho ela vai estar entrando aqui. Já fiz o dela, vou fazer o dele e depois a gente vai fazer a sinastria. Ah, mas olha aí, se você vê que não dá liga, então, mas é para a gente se conhecer e assim, observar aquele ponto que não é tão legal, que é o ponto mais desafiador, onde a gente vai abrir a consciência para a pessoa tomar um cuidado para que ela não caia naquela armadilha para prejudicar o relacionamento. Né? Então, essa abertura de consciência que é importante, porque a gente abre a consciência, mostra, e a pessoa vai mudando, transformando, né? Pontuando, observando, para que não faça aquele processo ou faça o seu movimento de transformação. Porque o momento de transformação é só único, né? Nosso. Não adianta querer terceirizar que isso não funciona, né? É muito... Perfeito. Então, a gente consegue também fazer um mapa de casal, né? Para saber se tem conexão, de ver ali os pontos de desafio, né? Sim, sem dúvida. É a sinastria, né? Tanto de casal quanto a parte comercial também, né? Como a sociedade, né? Alguma coisa... Perfeito. Então, vamos lá. Quando a gente pega o nosso mapa astral, é claro que a gente tem que entender que a gente tem que fazer sempre uma análise muito ampla. Sim. Tem algumas informações ali que a gente observa. Por exemplo, a tal das casas. O que são essas casas, né? Essas 12 casas? Você poderia falar sucintamente para a gente entender o que seriam essas casas, Valquíria? Sim. Então, assim, como nós já comentamos também, o olhar do astrólogo também tem uma interferência. Lógico que existem vários conceitos das casas, né? Que eu vou utilizar daquilo que reverbera mais para mim, como eu ensino para os alunos. O que reverbera mais para você? Então, assim, uma forma bem sucinta. Nós temos 12 signos, 12 casas e temos os planetas. Então, as casas funcionam assim, é uma mandala, né? Onde eu tenho 12 casas, então é mais ou menos isso. Casa 1, eu falo de mim, né? É onde eu tenho o meu ascendente. Na casa 1 sempre está o nosso ascendente. Casa 2, eu falo do relacionamento com as outras pessoas em geral. É a casa do outro. Casa 3 é a casa da criatividade, como eu movimento a minha própria vida. Tá? Existem outros conceitos também, mas são os conceitos que eu mais utilizo. Casa 4 é uma casa de família, mas é uma casa também que fala da estrutura. A estrutura interna e a estrutura externa. Casa 5 fala do noivado, que é a conquista. Fala de filhos também, dos seus clientes, dos seus pacientes, dos seus fornecedores, das pessoas que você se relaciona comercialmente também, porque também tem os mapas empresariais, né? Que já é também um outro tipo de mapa. Casa 6 é uma casa onde eu vou trabalhar o trabalho que me realiza. Pode ser o mesmo que sustenta, pode ou não. De repente, ali tem um movimento de algo que eu tenho um sonho a ser realizado. Então, eu posso estar, né, percebendo ali o que eu posso estar movimentando. Casa 7 é uma casa de espiritualidade, de relacionamentos, casa de casamento, né? A casa das nossas saúdes, quais são? Física, mental, social, financeira, enfim, todas as nossas casas. Casa 8 é a casa da prosperidade, um movimento que também gera o dinheiro, mas é uma coisa muito mais ampla. Casa 9 é como eu abro e fecho ciclos na vida. Eu costumo misturar não, mas eu costumo complementar
com a numerologia, que funciona. Se você tiver uma noção da numerologia, você pode usar nessa relação das casas. Casa 10 é uma casa do trabalho que me sustenta, então pode ser igual ou não aquele trabalho que me realiza. Quer dizer, a pessoa tem dois tipos de trabalho, gostaria de ter um, né, dos sonhos que ainda não realizou, mas tem o trabalho ali que sustenta, que dá, né, o prover. Casa 11 é a casa dos meus arquivos internos. Então, como eu me trabalho, como eu faço, como é que, né, eu me relaciono comigo, o que eu preciso fazer ali para modificar. E casa 12 é uma casa de sombra, dos arquivos internos, das gavetas que eu não tenho, não consigo abrir, é uma casa normalmente que eu não tenho consciência de tudo que está ali, né? Então, assim, é uma forma bem assim, né, geral, né, para a gente ter uma ideia. E é engraçado, assim, às vezes a gente não pode analisar essas casas isoladas, né? Você citou, por exemplo, que a casa 6 é do trabalho que me realiza, a casa 8, prosperidade, e a casa 10, o trabalho que me sustenta, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise, né, pelo mapa da prosperidade, você não pode olhar só uma casa ou um aspecto, né? Você tem que fazer essa leitura panorâmica. E essa coisa do relacionar, né? Porque dentro do mapa, dentro da mandala, a gente tem os aspectos ali. Então, tem as alavancas, as facilidades que eu tenho ali, que são os seixos e os trígonos, e tem as quadraturas, que é a forma mais tensionada, a mais difícil de mudar, né? A mais desafiadora. Então, eu preciso saber aonde está esse gatilho. Então, eu pego aonde eu tenho a facilidade para me alavancar, e aonde eu tenho a dificuldade, eu preciso de estrutura ali para me ajudar. Então, é um complemento mesmo, né? A gente faz um todo. Existem as casas separadas, mas a gente precisa avaliar. E em cada casinha ali, às vezes, estão os planetas também, que complementam esse movimento. Porque em cada casa também tem um signo. Então, tem um signo, tem planeta, tem o asteroides, né? Que é um movimento um pouquinho mais direcionado, mas ele tem uma energia um pouquinho menor do que os planetas. É bem complexo, né? Então, quando eu vou fazer a análise de uma casa, é interessante analisar tudo que está dentro dela. Então, o signo, o planeta, os asteroides, né? E ainda a inter-relação entre essas casas. Sim, que são os aspectos, né? Perfeito, perfeito. Você falou sobre os planetas. E aí você poderia fazer para a gente um panorama também rápido dos planetas e o que cada um tem a ver com a gente? Sim, vamos lá. Cada signo, ele é regido por um planeta. Existem 2 signos que são regidos pelo mesmo planeta. Quais são eles, né? Vamos começar com Áries. Então, Áries é regido por Marte, né? Que é o movimento do início, que a gente falou na outra aula, início da impulsão, às vezes da ansiedade, do querer para ontem. Esse é o processo do fogo, né? Fogo e fogo. Casa de Touro, ele é regido por Vênus. Ah, Val, mas Libra também não é regido por Vênus? Sim, os 2 signos são regidos por Vênus, mas tem um movimento diferente. Touro é um movimento de elemento terra e Libra é do movimento ar. Então, eles movimentam diferente, né? Mas eles são regidos pelo mesmo planeta, que fala do quê? Dos nossos valores, das nossas relações, das nossas trocas, né? Aí a gente tem, então, vamos lá, vamos seguindo o caminho. Touro, depois a gente tem Gêmeos. Gêmeos é regido também, como Virgem, por Mercúrio. Mercúrio, que todo mundo tem terror por Mercúrio retrógrado, né? Então, assim, o Mercúrio em Gêmeos, ele movimenta diferente do Mercúrio em Virgem, porque é um movimento de terra, né? Então, os elementos vão mudando, mas são os 2 signos que a gente tem com um planeta só. Então, Vênus rege Touro e Libra, e Gêmeos e Virgem são regidos por Mercúrio. Aí a gente tem Câncer, que é regido pela Lua. Depois vem Leão, que é regido pelo Sol. Então é mãe, né? Mãe e pai ali, né? É a sombra e a luz, na verdade, entre aspas, né? Aí a gente tem Virgem, que é regido por Vênus, que nós já... Desculpa, por Mercúrio, que nós já falamos. Depois vem Libra, que é regido por Vênus, que também nós já falamos. Aí vem Escorpião, né? Escorpião é regido por Plutão, que é o movimento de transformação em profundidade. Depois vem Sagitário. Sagitário é regido por Júpiter, que é o nosso próximo processo do ano novo astrológico, dia 21 de março. Nós vamos ser regidos o ano de Júpiter. Depois, nós temos, vamos lá, a gente fez Capricórnio. Capricórnio é regido por Saturno, que é o que nós estamos sendo regidos esse ano até dia 20 de março.
né? Que Saturno é um movimento mais tensionado, mas é um movimento de muito conhecimento, de uma bagagem e tal, por isso, às vezes, um pouco da inflexibilidade e da lentidão, porque os planetas também têm movimento mais rápidos ou mais lentos, né? Isso também interfere. Depois a gente vem com o Aquário. Aquário é regido por Urano. Urano fala do mental, fala do conhecimento, dos estudos, do visionário, da humanidade e tal. E Peixes é regido por Netuno, que fala da nossa intuição, da nossa espiritualidade. Então, o que acontece às vezes lá nas casinhas, né, na mandala? Às vezes acontece de a gente ter o signo e o planeta na mesma casa. Então, o que acontece quando isso, né, ocorre? Que não é uma coisa comum, né? Não é sempre que acontece isso, mas quando acontece essa ligação, potencializa o nosso movimento, né? Então, vamos supor, lá na casa 1 eu tenho Áries e Marte, Áries é regido por Marte. Então, eu potencializo a energia ariana, né? Que é o start, o começo, o movimento, mais ansiedade, a falta de paciência, querer tudo para ontem, começar e não terminar, né? Porque a gente tem a dualidade sempre, o Sol e a Sombra, sempre. Porque nós somos duais, os planetas e os signos também têm sua dualidade. Aqui é o Andrei, pois, Mercúrio retrógrado, a internet cai o tempo todo, é verdade. Tá, isso é interessante. Pegando a pergunta, o comentário aqui do Andrei, quando que um planeta fica retrógrado? Ele começa a andar para trás? Como é que é isso? Não, na verdade, ele tem um movimento, assim, como se ele realmente desse assim, bem grossamente falando, ele dá um passo para trás. Então, o que acontece, por exemplo, no Mercúrio retrógrado? Todo mundo fala, né? Normalmente a gente tem 4 Mercúrios retrógrados no ano, esse ano nós vamos ter 3, né? Diminuiu 1. Mercúrio retrógrado já é uma notícia pouco, um a menos, né? Mercúrio retrógrado fala da nossa comunicação. Então, o que acontece no Mercúrio retrógrado? Eu falo uma coisa, as pessoas entendem outra. Eu estou falando no telefone, a linha cai. Eu faço uma live, a internet cai. Então, isso é natural no movimento do Mercúrio retrógrado, que é um movimento mais retardado, né? Mais tardio, né? Mais demorado. As coisas não acontecem com fluidez. Então, neste momento, por exemplo, de Mercúrio retrógrado, que dura um período, a gente tem que evitar as DRs, tem que evitar pedir aumento para o chefe, entendeu? Porque eu vou numa posição e ele entende outra, e aí acontecem os conflitos, né? Então, esses movimentos planetários também de retrogradação é um movimento que a gente tem que ter atenção. Aonde você tem Mercúrio no seu mapa, né? Qual é a casa que você tem que tomar mais cuidado nesse período? Porque tem retrogradação de Urano, de Saturno, de Vênus, de Marte, né? De todos os planetas. É que o Mercúrio retrógrado é o que é mais famoso, né? Mas agora, em fevereiro, a gente vai ter algumas retrogradações. Nós tivemos uma retrogradação de Plutão no final do ano, né? Muita gente com muita confusão mental, não sabendo o que queria, e assim, vou, fico, mudo ou não mudo, né? Teve esse movimento. Quando a gente faz atendimento, a gente começa a entender como é que acontece o todo, né? É verdade. Plutão também é uma energia, a gente fala muito de Saturno, mas Plutão também é uma energia que balança a gente, que lida com questões muito profundas da gente, né? Nossas sombras ali, realmente. Quer ver uma coisa quando tem eclipse ali no signo de Escorpião, por exemplo? Jesus! Por falar nisso, e os eclipses? Como é que um eclipse influencia nessa questão astrológica, na gente? O pessoal fala, eclipse em Áries, eclipse em Touro. O que significa essa questão do eclipse? Então, porque o movimento lunar, ele fica no mesmo signo durante 2 dias, né? Então, a gente tem 2 dias de Libra, 2 dias de Touro, 2 dias... Mas aí tem as luas aí que interferem, a lua cheia, a lua nova, a minguante, a crescente. O eclipse é uma ligação, na verdade é como se fosse uma junção, né, da luz e da sombra, né? A gente olha até lá, a gente vê que tem essa junção da lua e do sol, né, e a gente vê até uma auréola assim um pouco mais clara. Ele mexe muito com o nosso emocional, né? O que nós comentamos também na última live, quando teve esse alinhamento dos 6 planetas, que todo mundo estava fazendo live, acontecendo, na verdade foi um evento, sim, que fazia muitos anos que não ocorriam, mas não reverberou muito na gente, tá? Deu aqui aquele exemplo de que os planetas
se organizando, a gente também precisa se organizar. Mas esse movimento de organização está acontecendo o ano inteiro. Só que as pessoas pegaram essa situação, que não mexeu tanto assim com as pessoas. Quem pôde ver a olho nu deve ter sido muito bonito. Aqui em São Paulo estava bem, bem nublado, a gente não conseguiu ver nada, mas assim, a gente via eles se organizando. Então, tudo que acontece no universo e fora, a gente tem que trazer para dentro. Mas não foi nada tão impactante assim para as pessoas fazerem toda essa propaganda do alinhamento dos planetas, né? Só que agora, em fevereiro, nós vamos ter algumas situações muito mais complexas, que ninguém fala, né? A gente vai ter situações com Urano, a gente vai ter algumas situações com Vênus, a gente vai ter algumas situações muito mais tensionadas, que vai reverberar muito mais na gente, na nossa vida, do que o alinhamento dos planetas. Mas, enfim, isso é o olhar de cada um, né? Eu pus um texto que as pessoas estavam me perguntando, mas, sinceramente, não vi nada, né? É interessante que você abordou, de fato, talvez a questão dessa coisa do alinhamento planetário é culpa de Hollywood, né? Porque quantos filmes acontecia alguma coisa ali no meio de um alinhamento dos planetas, então a gente tinha essa questão. E realmente, assim, não foi uma coisa energético tão grande, né? Porque às vezes eu já teve momentos assim, onde uma lua cheia talvez influenciou mais, ou um eclipse, por exemplo, né? Dessa vez realmente eu senti muito essa vibe eu acho que foi bonito de ver, mas não necessariamente gerou tanta impacto. Não reverberou, e também tem que ver também como esses planetas estão no nosso individual, né? E outra coisa, se uma pessoa nasce, por exemplo, já que o mapa astral ele é uma foto, né, da pessoa no momento que ela nasce, foto dos astros, se alguém nasce com um planeta em movimento retrógrado, isso influencia a regência daquele planeta na vida daquela pessoa? Sem dúvida nenhuma. Ela vai ter muito mais dificuldade com aquela regência, né? Porque, na verdade, ele se torna retardado, né? Ele se torna um passo atrás mesmo, teoricamente, não é bem assim que funciona, mas é como se ele não funcionasse com o todo. Ele não funcionasse tudo que ele poderia. Então, é um passo atrás, é um movimento mais tensionado, é um movimento que não flui, né? Então, por exemplo, se eu tenho um Mercúrio retrógrado no meu planeta, no meu mapa natal, que é o mapa da nossa vida, né, da nossa existência, eu sei que eu vou ter um problema muito sério com comunicação. Eu sei que eu vou falar coisas que as pessoas não vão me entender. Eu sei. Então, esta consciência é importante. Porque aí a pessoa vai olhar para aquilo e falar, peraí, o que eu posso fazer com isso? Vamos desenvolver e melhorar isso? Né? Porque é para isso o mapa. O mapa é para pontuar, para a gente fazer o nosso movimento de transição, de mudança, de melhora. Não adianta olhar para o mapa e não fazer nada com ele. Você vai ter a consciência, ok, né? Não vai mudar muita coisa. Então, o lance é detectar aquilo como se fosse uma doença. Estou detectando a doença, olho para ela e faço alguma coisa para melhorar isso. Só olhar, não adianta. Então, você de casa que está assistindo a gente, tem seu mapa astral aí, olha lá. Se tiver algum planeta retrógrado, já dá uma atençãozinha para essa área, porque isso deve estar te influenciando de alguma forma negativa. Sim. E aí a gente vê também no mapa, Valquíria, aquela coisa da exaltação, e também aquela coisa, por exemplo, do declínio, da queda, né? Isso também influencia. O que é essa coisa de o planeta está exaltado ou está em exílio? O que seria isso, assim, de uma forma direta para a gente? Então, o exaltado também é o exagero, né? Porque o que é o ideal? O ideal é sempre o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, que é o mais desafiador para todos nós, né? É o movimento agora que nós vamos entrar em Júpiter, que o Júpiter não tem caminho do meio, ele é 880. Então, essa coisa dos extremos é complicado. Então, eu exaltar, eu tenho uma energia a mais do que deveria nesse sentido, né? E o exílio é a falta. Então, veja, isso, nenhuma coisa nem outra é saudável. Qual é o ideal? O ideal é o equilíbrio. Então, se eu tenho a falta ou o exagero daquela energia, eu preciso fazer o meu movimento no equilíbrio, para eu poder andar de uma forma mais assertiva, né? Digamos assim. Perfeito, perfeito. E Valquíria, você tem alguma história legal? Eu sei que você deve ter várias histórias, assim, alguma história muito interessante para contar para a gente, de análise de mapa, de alguma história que te marcou aí nesses 30 anos de astrologia? Com algum cliente? Teve vários, mas foi muito engraçado.
Eu tive uma cliente, não faz não muito tempo não, faz alguns meses, que ela achou que ela era daquele signo, porque no último e primeiro dia, gente, dependendo do horário, a pessoa acha que é de um signo e não é daquele signo, porque tem horário de verão, porque ela estava numa outra região. E quando eu fiz o mapa dela, que eu até falei o outro signo que não era o que ela achou que fosse, né, por ser o último dia, ela disse assim, mas como assim? Se o tempo todo eu achei que eu fosse geminiana. Eu falei, não, querida, você não é geminiana, você é o próximo, né, que a gente está em julho, julho seria câncer. Você é canceriana. Eu não sou canceriana, eu não me reconheço canceriana. Eu falei, não, você é canceriana. E aí eu comecei a flutuar, né, na energia dela de câncer. Ela falou, nossa, mas é verdade, porque quando as pessoas me falavam de gêmeos, eu não me encaixava nisso, eu não me encaixava. E agora que você está falando, tem sentido. Olha que loucura, né? Que loucura. Então, isso pode acontecer. Lógico que quando você está saindo de uma casa e entrando na outra, você tem influência daquela que você está saindo. Se tiver 1, 2 graus, que cada casinha tem 30 graus, eu tenho uma influência de uma casa para outra. Mas a sua essência é aquela. Então, isso me impactou, porque ela ficou muito impactada e ela achou que eu tivesse errado. Eu falei, não, eu estou te mostrando. Esse horário mesmo, né? Não, tenho certeza que eu nasci esse horário. Então, você não é geminiana. Então, é muito engraçado, né? Porque a pessoa pega lá na internet, ela não vai analisar, porque o horário tem tudo a ver. O horário é muito importante. Então, e ela nunca foi. Tinha coisa que realmente ela não se encaixava na energia geminiana, porque ela não era geminiana, ela era canceriana. Então, são coisas assim que impactam, né? Outra situação que eu posso falar, eu gosto muito de fazer mapa e entregar na maternidade para os pais, sabe? É muito gostoso isso, porque os pais olham e depois ele começa a acompanhar no mapa essa criança se desenvolver. E isso é muito interessante. Por quê? Porque os pais vão incentivando o talento dessa criança, né? Eu fiz isso com a minha sobrinha, que hoje, agora em março, faz 5 anos, e a gente fica impactado, porque, sabe, parece que ela está ouvindo o que você está falando e seguindo os passozinhos ali. É muito interessante. A gente percebe onde ela tem mais talento, e aí a gente incentiva. Onde ela também não está muito legalzinha, a gente também dá uma corrigida a mais. Então, isso também é muito interessante em fazer mapa de criança, inclusive dar de presente para pais na maternidade, sabe? Assim, ou eles mesmos fazerem os seus mapas. É muito legal. É muito, muito legal. Eu gosto muito de fazer isso. E aí você tocou num ponto também interessante. Por exemplo, já que os planetas eles entram em movimento retrógrado assim em épocas distintas, por exemplo, meu aniversário agora é em abril. Os planetas que estiverem retrógrados na data, né, desse aniversário atual, são que isso vai me influenciar ao longo de todo aquele ano ou não necessariamente? Não, todo ano não, mas a entrada do seu ciclo sim. A menos que você tenha dentro do seu mapa também uma retrogradação, porque isso pode acontecer. Mas assim, o que acontece no céu para todo mundo, né, não vai te acompanhar um período tão longo no seu ano todo. Entendi. A menos que você tenha no seu mapa essa retrogradação. Aí sim o acompanhamento é anual, né? O ano todo, se for uma revolução, por exemplo. Mas o que acontece no céu impacta, sim. Mas às vezes impacta mais algumas pessoas do que em outras. Por quê? Porque a pessoa já tem uma deficiência, uma lacuna ali, aonde vai realmente acionar o gatilho, né? É isso que vai acontecer. Então, a pessoa quer ou não. Estou morrendo de medo deste ano astrológico. Eu tenho Júpiter retrógrado. Quando você tem um movimento de retrogradação no seu mapa, o ano regido por aquele signo, daquele astro, perdão, ele é mais impactante para você, né? Tanto a retrogradação como, por exemplo, agora, que entra Júpiter, as pessoas precisam dar uma olhadinha onde ele tem Júpiter no mapa e aonde ele tem Sagitário. Os sagitarianos esse ano, ou eles explodem ou eles afundam, porque não vai ter meio termo, entendeu? Então, os sagitarianos, eles são regidos pelo planeta que vai reger o ano. Então, é mais impactante para aquela pessoa que tem a essência ou ascendente ou a lua daquele planeta, né? Então, a gente precisa, né, como Júpiter rege Sagitário, os sagitarianos vão estar mais, assim, ou ele vai estourar de fazer as coisas, das coisas acontecerem, de ter uma expansão de consciência, ok? Ou ele pode ir para a ladeira abaixo, porque são os dois antagônicos, né? Porque eles ficam nos extremos no 880.
Ó, pessoal que está assistindo a gente aí, ó, já corre, dá uma olhada no seu mapa, vê aonde, em qual casa Júpiter está, em qual casa também está Sagitário, que já saibam que são essas assim, as principais áreas aí que vai ter essa revolução, hein? Então nós estamos dando uma dica boa aqui. Dá uma olhada no mapa lá. Em qual casa está Júpiter e aonde que Sagitário está no seu mapa ali. Que eu, inclusive, eu vou dar uma olhada daqui a pouco. Lembrando, pessoal, que o E o planeta Sagitariano também. no que nós chamamos de ano novo astrológico, que é a partir da entrada de Áries ali, cerca do dia 21 Dia 21 de março vai de ser. março em diante. Então, de 21 de março desse ano até 21 de março do ano que vem, vai estar trabalhando nessas casas. Então, já fica atento, hein? É isso. É bem isso. Vamos chamar o Andrei para dar Vamos uma lá. aula para gente? A gente só tem uma horinha, né, Gil? Vamos embora. Deixa eu chamar ele aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode deixar no chat. O Francisco pôs assim, vai subir e muito, porque ele é sagitariano. Ah, isso aí. Não, é muito vibe de sagitariano mesmo, né? Animado, ativo, vambora. Andrei. Vocês estão me vendo? Porque agora, semana passada, eu só via o Gilberto e eu, agora não vejo nem ele. Eu vejo os três aqui. Eu só tô me vendo, gente. Eu só tô me vendo também. Não, mas tá bom, tô ouvindo vocês dois, é o que importa. Andrei, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. O Andrei é nosso aluno aqui da Escola Espiritualidade Livre, né? Terminou a formação ano passado com a professora Valquíria. Ele esteve com a gente aqui na última live, né? E hoje voltou. Andrei, nesse tempo aí, que eu sei que você está fazendo muitos mapas, já tem alguma história com algum cliente, com alguém que você atendeu assim que te marcou? Eu não consigo lembrar se há algum assim que de fato. Ah, sim, tá. Lembrei de uma que eu fiz, que daí ela até me deu bastante trabalho para fazer o mapa astral dela, porque precisamos fazer acerto de horas. Nossa, eu fiquei chocado com o mapa astral dela, sabe? Ela tinha muitas quadraturas e o mapa dela era tipo assim, a otária da família, sabe? Ela era usada por todo mundo. Ela falou, ai, nossa, André, é muito isso. Eu falei, pois é, mas daí tu tem que tomar vergonha na tua cara e mudar esse comportamento, porque as pessoas só te usam porque tu permite que te usem, né? Então esse mapa me impactou bastante. Deu trabalho para fazer e depois você entendeu que, tadinha, a pessoa tem trabalho em tudo na vida dela. Sim. Ainda bem que ela era consteladora, então ela falou, ela já anotou, sei lá, uns 10 temas para fazer constelação, que era bem, bem ruinzinho o mapa mesmo, tadinho. Perfeito, perfeito. E Andrei, uma coisa interessante, nós que somos terapeutas, né? Eu sei que você já era terapeuta também antes já agora só está associando também com a astrologia. A gente aprende muito com os nossos clientes, com os nossos atendimentos. Fazendo um mapa de alguém ali, ou trabalhando sobre a energia de alguém, isso de alguma forma também já... Você acha que isso te ajudou? Eu sei que a astrologia te ajudou a nível pessoal, mas você acha que trabalhar com a astrologia tem ajudado na sua ascensão espiritual, no seu crescimento? Tem, porque assim, quando a Val leu aquele mapa que eu falei a semana passada, né, daquela quadratura com escorpião, aquilo para mim foi muito profundo. E sim, eu sou psicanalista, né? Antes, a minha base de formação realmente é psicanálise, mas eu gosto muito de fazer mapas, mesmo de clientes que não acreditam em astrologia. Então, geralmente, quando eu começo a atender alguém, né, na psicanálise, eu peço para as pessoas, eu pergunto se ela acredita em constelação familiar, porque eu também sou constelador, pergunto se ela acredita em astrologia, porque e daí eu vendo o mapa para ela, também vendo constelação, não só psicanálise, porque a psicanálise é excelente, ela é maravilhosa, ela é muito profunda, mas ela é lenta, né? Então, por exemplo, várias situações que a pessoa às vezes nem sabe, né? Não tem consciência, como a Val mesmo disse na live, a gente pode identificar no mapa astral dela. Então, quando eu começo a atender alguém, a pessoa acredita em astrologia, para mim isso é maravilhoso. É uma sessão desse processo como uma ferramenta, né? Sim. Eu já cheguei, tive uma amiga no início das minhas leituras que era psicóloga, né? Inclusive ela foi minha psicóloga há muitos anos.
e a gente fazia teste vocacional com os atendimentos dela pelo mapa, que também dá para fazer, tá? E dava super certo, porque a gente identificava ali as profissões mais pontuais, e aí ela trabalhava o paciente, sabe? E a gente via a progressão desse paciente entrando na faculdade, né? A gente fazia uma coisa muito interessante esse Você falou uma suporte. coisa interessante, Valquíria. A parte, eu sei que você também ensina isso no seu curso, né? Essa astrologia profissional. Como é que eu posso aplicar a astrologia, por exemplo, na minha vida profissional, na empresa, essas coisas? Existe algo que a gente possa associar? Existe. Tanto que eu conheci mais profundamente a astrologia, porque eu ganhei um curso com meu irmão é empresário, publicitário, e ele fazia com a minha professora de astrologia todo o suporte astrológico dentro da empresa dele. Então, você identifica os talentos das pessoas, colocam as pessoas no devido setor, no devido lugar, dependendo do mapa, né, da energia, e você vai vendo como a empresa flui diferente, como a progressão é maior, né? Quando você faz a sinastria dos sócios, e aí você pontua onde você precisa curar, né? A gente pode usar outras terapias, como o Andrei faz, né? Para associar, né, nesse processo. Então, a gente tem situações do antes e depois de um mapa, ou dos mapas que a gente realiza dentro da empresa, e você vê a evolução, porque você coloca as pessoas devidamente no lugar aonde ela produz mais, aonde ela se identifica mais, aonde tem a energia para, né? Acontece também da gente identificar uma pessoa que não faz o perfil da empresa, né? Infelizmente, isso acontece. Então, normalmente essas pessoas são desligadas, mas aí a gente vai fazer entrevista de pessoas, mas eu lembro que quando eu trabalhava com meu irmão na agência, que eu estava fazendo o curso de astrologia, eu, assim, bem sutilmente, eu perguntava a data de nascimento da pessoa, horário e tal, e a gente fazia uma avaliação astrológica antes de contratar, e isso super funciona, sabe? E aí eu comecei a ver como a coisa fazia realmente sentido. Foi quando ele me deu o curso, que eu fui fazer por uma questão terapêutica, e eu deparei com coisas que eu falei, meu Deus, eu lembro que quando ela deu aula de câncer, porque eu tinha tirado meu útero, eu já estava com um problema de útero muito sério, né? Eu tive que tirar o útero um pouco depois, eu fiquei em crise durante 20 dias, porque mexeu muito comigo de não ser mãe, de ter todo esse processo e tal. Então, por isso que é legal a gente estar sempre no acompanhamento do cliente. Fazer um mapa, entregar e sumir, eu não acho isso legal, sabe? Porque às vezes a pessoa precisa desse suporte. Com outras ferramentas, não precisa ser necessariamente só com a astrologia. Mas não adianta você pontuar, dar um mapa escrito para ela e desaparecer. Não, isso não é função de um terapeuta, né, consciente. Então, é isso que eu ensinei para os nossos alunos também, a coisa da responsabilidade da consciência. Porque a gente precisa embasar. A pessoa tem que ficar melhor do que quando ela veio. Se ela sai pior, alguma coisa você não fez legal aí, né? Tem algum processo que não está batendo. Perfeito, perfeito. Andrei, falar com o nosso querido aluno aí. Você acha, então, vou te pedir para fazer aquele merchan. A Valquíria está com a nova turma dela aberta, né, para o curso de astrologia. Que recado você pode dar aí para o pessoal sobre o curso? Vale a pena fazer? Foi interessante para você? Te abriu portas profissionais? Fala aí para a gente. Nossa, eu super recomendo. Não só para quem deseja trabalhar com astrologia, mas eu fico pensando assim, mesmo que não trabalhe com astrologia, o preço que tu vai pagar por esse curso vai ser um investimento vitalício para ti pelo conhecimento, né? Em saber todas as tuas feridas, o que tu pode fazer e como pode fazer. Porque uma coisa que a gente vê muito nas terapias é, ok, tu tem esse problema, e as pessoas não dão ferramentas, não dão técnicas para a pessoa poder sair daquela situação. E a astrologia faz isso. Por isso que eu gosto muito. Depois que eu conheci a astrologia, eu conheci a Val e me apaixonei. Porque a astrologia fala, ó, tu tem esse problema aqui, que nem o meu, por exemplo, da traição, que eu já tinha pensado vários motivos que me levaram à traição, eu nunca tinha entendido por quê. Até que a Val disse, ó, tu trai porque tu se sente desconectado do namorado, tu se sente carente, e daí tu vai lá e pega outro. Então, quando a Val disse isso, para mim isso foi libertador, porque é carência, então eu preciso tratar essa carência que daí eu não preciso mais pular a cerca. Foi muito incrível. É incrível. Show. Valquíria, agora, né, fala com o pessoal de casa aí sobre o primeiro módulo, né, quando começa,
os horários das aulas, a dinâmica desse primeiro módulo, como é que você pretende trazer isso, né? Convida o pessoal aí para estar conhecendo mais o seu trabalho, fazendo o seu curso. Então, vamos lá. Nós vamos começar, na verdade, a próxima aula, nós vamos fazer às quintas, né? A próxima aula, dia 20, vai ser uma aula aberta para todos os alunos que queiram conhecer um pouquinho mais, né? E a partir do dia 27, a gente realmente começa o módulo 1. Vai durar, em média, 2 meses e meio, né? Eu vou dar uma enxugadinha para não ficar uma coisa muito... Porque a gente faz teoria e prática, é uma vez por semana. São todas as quintas-feiras, às 20 horas. Demora de 1h30 a 2 horas cada aula. Quem não puder estar presente na aula, como eles fizeram também, fica gravadas as aulas, né? A gente pode falar comigo ou com o Gilberto. A gente tem aí uma promoção de quem quiser já fechar os 3 módulos, né? Para já ter as certificações dos 3. A gente vai dar um desconto também. E todos os módulos são certificados, né? E lógico que aí eu vou orientar o aluno que eu senti, como o Andrei foi, no caso, no segundo módulo, ele já começou a fazer mapa, porque já senti aquele, né, lógico, com a minha supervisão ali, com o meu apoio no começo, e depois ele deslanchou. E eu falo para ele mesmo, ele faz muito mais mapa astrológico do que hoje, né? E tá tudo bem, eu acho isso fantástico, né? Porque virou uma chave muito, muito interessante. Então, eu convido a todos que queiram realmente se aprofundar nesse estudo, como a Andrei falou, tanto uma questão para usar como profissão ou para um autoconhecimento também funciona, porque foi assim que eu comecei há 30 anos atrás, e faz todo um sentido. É muito interessante você conhecer realmente o que é astrologia, não ao que a gente vê em jornais, em revistas, porque é uma coisa muito sutil, né? Então, a gente se aprofundar nesse conhecimento. E outra coisa, gente, a astrologia você vai estudar a vida inteira, é como medicina, né? Quanto mais você estuda, mais você encontra outras situações que você quer estudar e que você quer aprofundar, porque o conhecimento é muito vasto. Um ano é pouco, mas já te dá uma boa noção, mas você também tem que fazer o seu papel de estudar, como o André fazia, ele pegava livros, ele entrava em outras plataformas, e tá tudo bem, é isso, é o complementar, é olhar outros astrólogos, faz parte. Então, vou ter o maior prazer de estar com vocês no curso, tá? Então, a gente está fazendo já, as inscrições já estão abertas, o curso já está aberto, já tem alunos inscritos, né? E vou ter o maior prazer de ser a professora de vocês. É isso aí, pessoal. Então, convidar você que tem interesse, sempre quis aprender sobre astrologia, você quer trabalhar como astrólogo, a gente viu aí que o Andrei já finalizou o primeiro módulo e ele já estava ali trabalhando, continuou, fez o módulo 2, módulo 3, estudou por fora, porque o Andrei compra vários livros de astrologia, estuda mesmo, porque a gente também tem isso, né? Quem faz muito curso é a gente. Então a gente precisa dar o nosso melhor, a gente precisa também aplicar energia, né, na direção dos nossos sonhos, na direção dos nossos projetos, mas ter uma assistência muito boa. E como eu fui aluno da Valquíria também, eu posso falar com propriedade disso. A Valquíria tem muita paciência, a Valquíria ela abre espaço muitas vezes para tirar as dúvidas da gente. O curso dela é muito prático, ela já dá aula mexendo em mapa. Então, desde as primeiras aulas, você já vai estar trabalhando em cima do mapa astral. Então não vai ficar naquele clichêzinho dos signos, não. Você vai entender os signos e já vai ver essa aplicação ali dentro do mapa. Então acho que vale muito a pena, tá? As inscrições já estão abertas, então vocês podem me procurar ou procurar diretamente a professora Valquíria, tá? Aqui na Palumbo Astrologia, aqui no Instagram, ou Espiritualidade Livre, né? Tem o link também do meu WhatsApp na bio do meu Instagram, vocês podem chamar direto lá, que eu encaminho o contato da professora, vocês vão fazendo essa troca aí, e semana que vem a gente já vai ter uma aula aberta, tá? Também gratuita, para vocês sentirem um pouco, então, quem quiser participar da aula, entre em contato com a gente também, e se inscrevam no curso aí, porque vale muito a pena. Eu vou ter o maior prazer em dar aula para vocês, como tive para o Andrei, e fico muito feliz quando eu vejo a evolução dos alunos. E falei para o Andrei já nas primeiras aulas que ele ia ser um excelente astrólogo, e graças a Deus não errei, né? Exato, a gente sabe. Pessoal, então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Já tem aqui no nosso Instagram a última live que a gente fez, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam. Lá a gente falou mais de signos, eu sei que a galera gosta, né, de signos, então recomendo vocês assistirem aí a nossa palestra. E semana que vem, espero vocês na nossa aula aberta, quinta-feira, às 8 horas da noite. É isso aí. Beijo, gratidão. Valquíria, até. muito
muito obrigado, meu anjo. Andrei, muito obrigado mais uma vez. Muito sucesso aí na sua trajetória agora, né, como astrólogo profissional. E, Valquíria, gratidão pela parceria mais uma vez. Eu que agradeço, Gilberto, e Andrei também. Muito obrigada. E é sempre um prazer, tá? Te ver vocês trabalhando, evoluindo. Eu fico muito feliz com o sucesso de vocês, tá bom? Boa Pessoal, noite. Você de casa que está assistindo a gente também, gratidão. Espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa última hora que a gente passou junto. A gente vai fazer mais lives aqui também no Instagram para trazer conteúdo, convidados incríveis. 2025 é ano de Júpiter, gente. Se tem uma coisa que Júpiter faz, é movimentar as coisas. Então esse ano vai ter muito movimento para todos nós. Um forte abraço e um bom descanso. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.